Então, a gente estava falando das bolhas e tal, de ter que lidar com as outras pessoas e de estar lidando só com os iguais e tudo mais. Aham. Ao mesmo tempo, a gente está inserido num campo de total exposição, porque assim a galera se expõe mesmo nas redes e se coloca, né, de uma maneira, enfim, tenta demonstrar uma transparência de vida e de felicidade e de tudo mais. E aí, por outro lado, quando ela sai dali, ela tem que viver o offline dentro da casa dela, que é outra coisa. Uhum. E aí eu sinto que a gente tá sendo, tipo, sugado e absorvido, tipo, muito absorvido para estar vivendo dentro dessa bolha da internet Uhum. nos últimos dias, assim. E é muito louco, porque você começa a de fato sentir um afago, sabe? Sentir um. Ai, tô aqui, sei lá, eu tava assistindo Big Brother, sabe? Todo mundo compartilhando uma relação de solidariedade ali entre as pessoas. Que, Entendi. porque você tá, tipo, quando você não tá ali, você tá sozinho na sua casa, você fica meio para baixo, meio na. E aí você começa a fazer coisas que você não fazia, sabe? Você começa a criar um tipo de solidariedade maluca. De se E... identificar com os outros de uma outra forma, né? Sim, sim. Esses textos que eu li hoje do Franco Berardi, ele fala assim que agora, nesse momento do mundo, não existe nenhuma relação social que não esteja mediada pela tecnologia. Uhum. E aí ele até fala assim, né? Ele coloca o pior cenário possível. Talvez a gente entre num momento de autoritarismo tecno-militar em que só o Pentágono e a Amazon detêm as chaves do mundo, que a gente fique refém na mão deles, né? Eu Uhum. acho que do Google e do Facebook também a gente estaria na mão dessa gente, né? Uhum. Mas talvez também tire a gente um pouco de uma idade média da internet, né? Que tem alguns autores que falam, usam o termo idade mídia, né? Seria uma idade Uhum. média da internet, que é um uso ainda muito empobrecido das redes sociais, da Uhum. própria internet, né? Controlado por alguns conglomerados que limitam um pouco a nossa experiência de uso e a potência da ferramenta mesmo, né? Sim. E eu acho que as pessoas estão um pouco assim nessa de estarem ociosas, assim, de repente vão criando outras coisas, vão desenvolvendo é, novidades, né, para essa, vão fazendo usos criativos, né, da tecnologia digital, das redes sociais, etc. Isso pode ser muito bom também. Sim. Eu acho que total. Agora a gente vai ter talvez o reconhecimento disso, né? Da potência que a internet tem nesse tempo onde a gente. É isso que a gente tem para lidar. Uhum. É o meio, né? É esse o meio pelo qual a gente tem para estar em contato, para estar trabalhando, para estar pedindo comida, para estar comprando coisas, enfim. E também vai ser para a gente perceber coisas que a gente talvez apostaria que fosse dar certo e não vai dar. Que eu acho que, por exemplo, educação à distância para a escola, né? Sim, sim, é. Aí é um outro lado que talvez está colocando à prova projetos que já estavam aí no governo, gente pensando e querendo colocar em prática, e já tem aí muitos apontamentos de que isso aí não vai dar certo. E graças a Deus que deu certo, porque, enfim, é, E você acha que isso ficou ainda mais claro com essa situação das eu pessoas em acho que casa? sim, tipo, Ah, tá. Pensei que você estava que falando o oposto, que isso fosse acelerar esses processos, entendeu? não, eu acho que sim, vai acelerar um pouco, porque muita gente quer fazer isso, quer colocar isso como política, né? Uhum. Quer colocar isso em prática, mas já tem aí muitas dicas de que isso aí não tá dando certo, que os pais não têm essa capacidade também de co-orientar os filhos, porque, tipo, porque não são especialistas para isso, porque pais trabalham e têm suas vidas e têm que, enfim, cuidar da família, cuidar de tudo. E Uhum. porque o mais essencial, as crianças precisam conviver com crianças e precisam ter contato humano também, né? Sim, sim. E precisam socializar e, enfim, todas as críticas que pode vir disso. Mas sim, eu acho que agora a gente tá com a oportunidade de, de fato, fazer essa, tipo, a revolução da internet, né? Uhum. Como meio de comunicação, como meio de validar informação,
enfim, de pensar outras formas de coletivo que não estavam postas, né? Tipo, a gente mesmo aqui, eu em São Paulo, você aí no Rio. Não que isso não pudesse ser feito antes, mas por que está sendo feito agora, então? Algo mudou na vida, algo mudou na prática que colocou isso aqui para funcionar agora, né? Sim. Uma coisa que eu fico feliz de perceber, assim, é o papel. E aí eu falo bem do nosso lugar mesmo, das ciências sociais e de tudo mais, é de que como a gente já vinha percebendo muita coisa, de como que a antropologia, sobretudo, vinha assinalando as crises e percebendo o fim de algo que uns chamam de o fim, né, para o começo de algo que alguns chamam de antropoceno, outros de capitaloceno, outros de neoliberalismo, outros de, sei lá, fins do sono. Cada um dá um nome, mas eu fico. E eu acho que isso é empolgante para a gente, enquanto pessoas que estão inseridas nesses lugares, de que o movimento está aí. É só, tipo, talvez continuar a pedalar, sabe? Botar mais gente para pedalar nisso e pensar nisso juntos. Porque não é uma coisa um mundo da qual a gente vai ter que começar do zero. Nunca é, né? É um lugar onde já tem muita coisa boa, e aí bom, o que fazer com isso? Sim, o Franco Bernardi, ele faz um diagnóstico, assim, de que a febre, ele fala, os indícios da febre estavam aí desde o ano passado, em Santiago, no Irã, em outros campos do Oriente Médio, em que os jovens começaram a se revoltar, começaram a fazer esses movimentos que ainda eram muito difíceis de se explicar. E eu acho que tem essa insatisfação generalizada, né, com esse modelo de sociedade que já estavam dando esses indícios desde muito tempo. Já não estava funcionando desde muito tempo. O capitalismo, as promessas do capitalismo, elas não se efetivam e só não vê quem não quer, né? Os defensores desses modelos neoliberais capitalistas, para mim, eles têm uma postura meio messiânica religiosa, assim, porque eles podem se defender ou se vestir com os termos técnicos do economês, dos números que confundem, né, o nosso entendimento das coisas. Só que se o capitalismo fosse tão magnânimo, né, como dizem que ele não teria gerado essa desigualdade, esse empobrecimento, esse endividamento das pessoas. Porra, a gente já tinha uma situação no Brasil, antes da crise, em que metade da população, era cerca de 100 milhões de pessoas, viviam com uma renda média mensal de R$ 413. Então, assim, os indícios de que essa máquina já não funcionava estavam aí faz tempo. Sim. Então, essa crise, ela é uma grande oportunidade para a civilização, né? E não essa oportunidade que os babacas de coaching de investimento ficam falando. Sim. Porra, tem uma oportunidade aqui de compra, de não sei o que, de etc. Não, é uma oportunidade existencial mesmo, é uma oportunidade da civilização, de se remoldar, de dar um pé na bunda nesses modelos econômicos que não colam mais com a realidade. É revolucionário mesmo, né? Em muitos sentidos. Sim, sim. Não sei. Acho que a gente tem que pensar de maneira mais, de fato, proativa mesmo. Por mais que seja complicado e seja duro enfim. E principalmente eu acho que quem está aí numa posição de ciência, né, de cumprindo um papel com a ciência e cumprindo um papel de ter uma representatividade ainda maior nessa luta de uma construção do novo, né, e de articular o novo. A gente vive numa sociedade, né, que, embora tão moderna e avançada, né, como dizem, tem tão pouco acesso à informação de qualidade, né? Você tem essas ferramentas de massa são
normalmente, na maioria das vezes, ferramentas de deformação ou de Sim. desinformação, né? Uhum. Então, acho que nós e outras pessoas, outros setores que têm essa oportunidade de estudarem, de terem acumulado um conhecimento, de terem um pensamento crítico de alguma maneira desenvolvido, tem essa obrigação. Ela é moral, ela é civilizacional também. Sim, sim. E eu acho que quando a gente fala em política, né? Justamente política é essa abertura para o outro, né? É se Uhum, entregar para o outro. Então, a ciência tem esse papel político, né? Esse uhum, movimento de separação da ciência e da política, tão debatido, tão crítico também, né? sim, A ciência tem que ser política, ela tem que ser engajada, né? Então, talvez é um movimento de fato, trazer a política para a ciência cada vez mais e a ciência para a política, total, né? completo. Como forma de transformação mesmo, como ferramenta. É por isso que eu fico animado com esses projetos assim. Eu tenho, de alguma maneira, uma. E eu não sei, assim, eu sempre senti que eu tive isso. Eu já falei muito com o meu psicólogo sobre isso, assim, de quando a coisa fica feia, eu me sinto com mais energia ainda, sabe? Uhum. Quando tá tudo legal, tudo tranquilo, eu fico acomodado e disperso, sabe? Eu fico bobo, besta, meio desmotivada. Mas quando eu vejo assim crise, eu não, eu entro em parafuso, sei lá, uma semana, um dia ou outro. Mas depois eu ganho um gás que não faz, eu não sei de onde vem. Mas isso aí tem explicações biológicas. De instinto de sobrevivência. De tipo, de como que o comodismo deixa a gente estagnado mesmo, que tipo, o nosso cérebro está na situação de conforto. Tem um Sim. cara muito bom, um neuro, se eu não me engano, ele é neurocientista ou ele é psiquiatra, não tenho certeza agora, Pedro Calabres, Aham. muito bom, acho que ele é da Unifesp. E tem a Cláudia Feitosa Santana também, que é muito boa, neurocientista. E Legal. eles trabalham muito com isso de mostrar como que essa situação de comodismo e de estar tudo muito legal, a gente não vai. Tipo, é inércia, sabe? É Uhum. física. Você continua no fluxo até que algo te pare, né? Essa lógica de poupar energia mesmo, né? É, Assim, você já está numa posição satisfatória, meio biológico, você é. dá Você uma só vai tranquilidade. parar de fumar um maço de Marlboro depois que você tem um infarto, sabe? Até Exato. lá. Nada está acontecendo, eu estou bem, né? Deixa eu acender a luz aqui, porque eu estou parecendo que eu estou na caverna aqui escondido e tal. A luz tá legal, mas peraí, deixa eu acender o abajur. Boa essa sua luz. É boa, né? É só uma lâmpada que tem aqui, um abajur que tem. Melhor do que ficar com a luz do teto, né? Muito fria. Mas assim, pensando nisso, né, de que cada geração enfrenta um desafio que é geracional, é coletivo, né? A geração que passou pela Segunda Guerra Mundial, a geração que passou pela ditadura militar, e a nossa geração está enfrentando esse desafio. A gente tem que estar à altura do desafio da nossa geração, porque seja aquilo que a gente começou a conversar, né? Seja por inocência, ou por ilusão, ou por nostalgia, se a gente pensava que a nossa situação estava bem confortável, se a gente pensava que o mundo só ia melhorar e as coisas só iam melhorar, que eu acho que era um pouco a mentalidade que a gente tinha até uns anos atrás, Uhum. agora a gente está enfrentando, de fato, os desafios que vão precisar da nossa proatividade, da nossa inteligência, da nossa vontade de viver mesmo, de fazer com que as coisas melhorem. E existem saídas, né? Eu acho que é isso que sempre me deixa um pouco tranquilo, de ver que, apesar das lideranças que a gente tem, que não são lideranças, apesar das péssimas decisões que são tomadas todos os dias, tem alternativa para o mundo, para a nossa história ainda, né? Uhum. Sempre tem, e eu acho que sempre tem pelo fato de que cada um é dono sabe, de si, e dono a gente não tá vivendo refém de ninguém e de nada. Nem mesmo refém dessa pandemia, sabe?
Uhum. As pessoas estão de casa fazendo coisas e encontrando saídas para sobreviver. Então, e assim, o sofrimento vai continuar fazendo parte da vida e é isso. Não tenha também outra. Cabe aceitar o sofrimento para poder lidar com ele. E é passageiro, né? Assim como o É prazer é passageiro, passageiro. sim. Saber que não, ainda pode piorar muito e pode ser que isso seja um fato daqui a uns dias, que vai piorar tudo, tudo vai ficar muito mais difícil, mas que de fato vai passar e a gente vai ter a chance de fazer diferente. Não sei se melhor, mas Eu acho que talvez esse seja o ideal. Essa tem que ser a mira, né? sim, sim. De, da melhora, da superação, de vícios, de erros e tal, sabendo que, né, pelo caminho Uhum, vão acontecer, a gente tem que estar aberto ao inesperado, né? Mas ter esse ideal, mesmo idealizando, né? uhum, A melhora futura, eu acho que é um bom horizonte para se ter no caminho, né? Eu acho que uhum. depois dessa nossa conversa, eu acho não, depois dessa nossa conversa aqui, eu vou meditar até, porque foi uma inspiração, é um momento bom para eu dar uma parada aqui no meu fluxo e meditar e Faz bem, respirar, inspirar. faz bem. Que olha, só com meditação e calma pra gente, né, Continuar. poder. Fala alguma coisa aí que você está lendo. Todas as vezes que eu conversei com alguém e gravei aqui, eu pedi para indicar alguma leitura aqui. Eu já falei 10 mil vezes da leitura dessa semana, que foi esse livrinho aqui, né? Que eu acho. Eu quero escrever alguma coisa sobre ele, fazer Hum, uma resenha, alguma coisa assim. Mas esse é ótimo. recomendo coisa aí. Bom, eu tô lendo. Tem duas leituras. Essa aqui, que eu leio todos os dias, porque agora eu sou budista, já deu pra perceber, né? Uhum. Tô, Mostra um pouco melhor aqui na tela. Shambhala, é isso, a é. trilha sagrada do guerreiro. Sobre o que que é? Legal, parece bem legal. Vou anotar. Shambhala é um reino Uhum. que alcançou a iluminação do budismo, né? O rei, mas ninguém sabe se de fato existiu esse rei, mas Legal. o rei chegou para Buda e falou assim: minha cidade está, meu reino está um caos, como posso ajudá-los? Buda ensinou ele a meditar e ele ensinou todo mundo a meditar e aí eles melhoraram como sociedade. Que maravilha. Nossa, isso tem que ser política pública. Vamos instaurar isso quando formos eleitos ditadores do Brasil. Mas o livro não é sobre isso, não é sobre essa história. O livro traz ensinamentos mesmo do Shogyan Trungpa, que é o monge, é o líder, vamos colocar assim, da Shambhala, que é uma vertente aí do budismo. Ah, é uma vertente. É. E tô lendo o quê? História da filosofia dos Maravilha. pensadores, que para quem não é muito de filosofia e tudo mais, não é um livro tipo de um aprofundamento, mas ele faz uma passagem, uma pincelada sobre os principais pontos e de uma maneira bem, vamos por assim, numa linha do tempo da filosofia, Uhum. trazendo bem um depois do outro para você conhecer um panorama geral. Então, são essas duas leituras. Ah, que massa. Eu tenho essa coleçãozinha que tem, né, de vários filósofos, né, mas eu não tenho, eu ganhei do meu pai, mas eu não tenho esse livro eu não tenho. Bem bom. Tô na parte que diz o quê? Aristóteles e a busca da felicidade. Maravilha. E aí dá para ir acompanhando, né? Dá para ler uma parte, aí depois pegar um pouco do autor, dar uma lida ali, dar uma introdução boa, né? Sim, sim. E tem tem feito textos, tem feito projetos de escrita. O que que você tem pensado? Eu tô no meu projeto de estudos sobre Freud com o Rafa. Ele falou que vocês estavam lendo juntos. O que que vocês estão Cinco lendo? lições. Cinco Cinco lições. lições. É. Mas, Muito também pelo fato de tentar entender mesmo o agora, sabe? Tentar lidar com tipo, o que, que a gente quer, para onde a gente está indo, reconhecer quem somos, uhum. onde que eu tô, para onde que eu vou. É um pouco Onde eu estou conhecendo, eu estou.
Eu acho que é um pouco disso. E não sei. Os outros projetos são os que a gente pode construir juntos.